Os peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, répteis, equinodermos e outros animais aquáticos usados na alimentação humana são classificados pescados. A obtenção dos pescados são de forma extrativa ou de forma de cultivo. Em relação aos tipos de estabelecimento que trabalham com os pescados, tem-se o barco fábrica, abatedouro frigorífico, estação depurada de moluscos bivalves e a unidade de beneficiamento de pesca e produtos de pescado. Então fica comigo que eu vou explicar a obtenção do pescado, os tipos de estabelecimentos e o seu fluxo operacional. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Bruna, estou no 6º semestre da Faculdade de Medicina Veterinária e hoje eu vou falar para vocês sobre a inspeção dos pescados. Mas antes, se inscreve no meu canal, né? Deixe seu like e ative o sininho das notificações, que assim você vai receber todos os meus vídeos a partir de hoje. Bom, então vamos lá, começando. Então eu vou falar, né, sobre a inspeção dos pescados. Mas antes de tudo, é importante falar sobre a obtenção do produto. Os produtos englobados na forma dos pescados têm-se a forma extrativa e a forma de cultivo. Em ambos estão os animais de água doce, como para animais de água marinha, ou seja, a água salgada. A extrativa é aquela que se captura o animal, sem que se tenha atuado no processo de reprodução deles. Apenas são capturados aqueles que já vivem na natureza. A forma cultivo já é diferente. Essa forma visa a reprodução desses animais. Um conceito importante são os conceitos de piscicultura e aquicultura. Existe uma diferença entre eles. A piscicultura é a produção de peixe, enquanto a aquicultura é a produção de espécies aquáticas. A forma de cultivo existem nesses dois segmentos. A forma de captura, ela pode ser a extrativa comercial, né, onde são utilizados os barcos de pesca com toda uma estrutura diferente. Tem-se o arrastro de rede, são redes grandes, né, que são lançadas por guindastes nesses barcos industriais de pesca. Esse tipo de pesca tem sido muito condenado por causa do impacto ambiental. Causa um prejuízo no meio ambiente, por causa que essas redes vão matar não apenas os animais que serão consumidos, mas outros que não têm valor comercial, que não deveriam estar lá, tartarugas, outras espécies, e assim causando um dano no meio ambiente. Tem a pesca que se chama extrativa artesanal, que embora também possa se utilizar uma rede, né, é uma rede que não vai chegar muito no fundo, na profundidade do mar. E como é um volume muito menor, essas pessoas, quando devidamente instruídas, elas vão colaborar com a preservação do meio ambiente. E isso pode se ver com o projeto de tartarugas marinhas, o projeto Tamar. Quando a gente vai viajar na região, né, de Ubatuba, vários locais da costa brasileira, no Nordeste, lá se encontra o projeto Tamar. E assim isso conscientizou a população local na importância da preservação desses animais. É a comunidade sendo educada para trabalhar a favor do meio ambiente e isso é muito importante. A pesca extrativa é a que é chamada, né, artesanal. Há outros métodos de capturar peixes. Um é em tambor, né, feito de rede, e que existe um material que eles utilizam, que tem vários anzóis, que seriam anzóis múltiplos para pescar os peixes. Agora, a técnica de cultivo é a procriação em cativeiro dessas espécies voltado depois para o abate e consumo, principalmente humano, né? Segundo a lei, o pescado proveniente de fonte produtora não pode comercializar diretamente ao consumidor sem prévia fiscalização. Está na lei, né? Mas não é muito cumprido. E isso se vê no pescador artesanal, que pesca o peixe e comercializa logo depois da captura. 45% vem da pesca artesanal, o restante vem do cultivo e da pesca industrial, a pesca comercial, né? Há um aumento progressivo do pescado de cultivo. Cada vez mais o mercado brasileiro ele tem comercializado mais peixes oriundos de cultivo
do que da pesca extrativa. Isso não é uma tendência só aqui no nosso país, no Brasil, mas no mundo inteiro, por várias questões. Uma das questões é a condenação pela pesca de rede de arrastro e outra é o custo. O desenvolvimento tecnológico da atividade já tem tornado cada vez mais viável o cultivo. Peixes de água doce apresentam a geosmina e essa substância caracteriza o pescado com gosto de terra. Esse tipo de condição ele é atenuado com um processo chamado de depuração, que é um processo muito eficiente, que é deixar o peixe numa água clorada, potável, de 6 a 24 horas, para eliminar os sabores e odores desagradáveis. No Pesque e Pague, o pescado ele vai apresentar aquele sabor, aquele cheiro, desagradável, nesses tipos de pescado, porque ele não passa pelo processo de depuração. Em relação aos itens de estabelecimentos, tem-se o barco-fábrica, abatedouro frigorífico, estação depurada de moluscos bivalves e a unidade de beneficiamento de pesca e produtos de pescado. Bom, eu vou explicar um por um, começando pelo barco-fábrica. É o que faz a captura do pescado, Ele faz o processo de recepção, lavagem, manipulação, acondicionamento. A rotulagem ela é obrigatória. Faz também o armazenamento e a expedição. Faz desde o processo de captura até a rotulagem para já mandar a expedição para comercialização. O barco fábrica tem autorização para industrializar produtos comestíveis. Ele obrigatoriamente precisa de equipamentos de frio industrial. É um barco que apresenta toda uma estrutura para fazer essa lavagem e manipulação do pescado. Pode ser feito a evisceração, e o descabeçamento. Porém, esses dois processos eles não são obrigatórios. Eles possuem as câmeras frias para armazenar o produto. Esse já é um tipo de condição que a pesca artesanal não permite. A pesca artesanal ela não vai permitir que já no próprio barco, por exemplo, se entregue o fio industrial. No máximo, se conserva o pescado por gelo. O abatedouro frigorífico faz o abate de anfíbios e répteis. As instalações e as exigências para abate, elas vão estar em uma escala maior do que o processamento do pescado. Elas são muito semelhantes aos da carnes. Vai apresentar a recepção, dos animais que estarão vivos. Aí tem lavagem, manipulação, rotulagem, armazenamento e expedição, Também pode industrializar produtos comestíveis e também tem que dispor de equipamentos de frio industrial. Outro tipo, de estabelecimento é a unidade de beneficiamento de pescado e produtos do pescado. A recepção de produtos é recebidos da produção primária. Isso quer dizer que já recebem o pescado abatido. E assim, ele vai beneficiar esse produto. A unidade de beneficiamento tem que fazer um processo de lavagem, manipulação, acondicionamento, rotulagem, armazenamento e expedição. O pescado ele faz parte do grupo de alimentos que necessita por todo o processo na cadeia de frios. Todas as unidades precisam, portanto, dispor de equipamentos de frio industrial. A estação depuradora de moluscos bivalves é um tipo de estabelecimento, que vai receber os moluscos e vai fazer o processo de limpeza deles. Tanto uma limpeza externa, ao fazer a remoção da areia, e de sujeiras também, e também a depuração. Manter esses animais filtrando em água potável, água limpa, para não ter esse alimento com areia, para ficar limpo. E é bastante comum as pessoas adquirirem esses moluscos de pessoas que colhem e vendem esses moluscos. E é comum que apresente areia, porque é muito direto, Quando o molusco é industrializado, ele passa pela ação de depuração. Esse processo faz com que se saia areia do molusco. Depois da depuração acontece o acondicionamento, rotulagem, depois passa o armazenamento e a expedição. Todos esses estabelecimentos precisam de ter um local de recepção da matéria-prima que eles vão processar. Um local com cobertura para proteção durante a descarga, É uma exigência em termos de estrutura.
Precisa ter a câmara de espera e equipamentos de lavagem. Para os moluscos bivalves, precisa dos tanques de depuração. E todos os estabelecimentos precisam de equipamentos para tratamento e abastecimento de água do mar limpo. Então, se precisa de uma fonte de água limpa, quanto também tratamento para devolver essa água sem que ela vá impactar, sendo um poluente para o meio ambiente. Então, esses equipamentos, eles são obrigatórios. Existe o fluxo operacional nos estabelecimentos que tem como destino a comercialização do produto. Então, vamos começar pela recepção, que é uma das etapas importantes, na produção de todos os alimentos, pois há uma checagem para autorizar o produto para entrar. Vai desde o cadastro do produtor ou das embarcações. Isso foi uma novidade que veio porque antes não tinha essa obrigatoriedade. O produtor também precisa ter um cadastro no MAPA, que é o Ministério da Agricultura. Mesmo o pescador artesanal vai precisar também do cadastro. Vão ter controles na entrada do produto, como análises sensoriais, indicadores de frescor, controle de estamina nas espécies formadoras. Há espécies que formam estamina porque possuem histidina, e a histidina será transformada em estamina. Controle de biotoxinas e outras toxinas perigosas. Existem espécies de pescado que oferecem perigo para o consumidor por causa das toxinas. E por último, controle de parasitas. Quando se fala nos indicadores de frescor, há um índice que se chama Método de Índice de Qualidade. Ele foi desenvolvido fora do Brasil, mas ele foi adaptado em nosso país. Essa padronização ela é importante nas indústrias, pois é o método de avaliação do produto. Na tabela do método do índice de qualidade, os critérios apresentam pigmentação, assim o avaliador vai analisar o produto e ver em qual está relacionado, ou seja, brilhante, menos brilhante ou ligeiramente amarelada. E quando detectar o estado, deve assinalar nos pontos de demérito. E continuar dessa forma até o último item da tabela. Quanto mais pontos de demérito, pior é a qualidade do peixe. Quando a carne estiver bastante firme, aí a nota é 0. Não ganha nenhum ponto de demérito. Que demérito é o oposto de mérito. O pescado será melhor quanto menos pontos ele tiver, segundo essa tabela. Então, em um estabelecimento, precisa ter um indivíduo na recepção que saiba muito bem fazer a avaliação de todo o produto que ele está recebendo. Porque se você receber um produto que já está com uma alteração significativa no produto, já tem alguma coisa estranha, então já vai comprometer a qualidade daquilo que vai sair do estabelecimento. Então a qualidade da matéria-prima é muito importante e vai ter uma avaliação logo na entrada. Na recepção do estabelecimento também deve ser verificado Registro Geral da Atividade Pesqueira, GTA para produtos oriundos de aquicultura e a nota fiscal. A lavagem do produto é feita com água a 5 ppm, 5 partes por milhão, a concentração de hipoclorito de sódio. Essa lavagem é muito importante. Esse 5 ppm é a mesma proporção clorada para desinfecção de verduras em casa. Essa lavagem faz a remoção do limo. O limo é o que auxilia a penetração dos micro-organismos e vai reduzir a carga microbiana. É uma etapa obrigatória para todos os tipos de estabelecimento do pescado. Agora a próxima etapa, e é muito importante, é a insensibilização. São vários os métodos para isso. A hipotermia é uma, é a forma que é mais utilizada aqui no nosso país, no Brasil. Se coloca uma parte de água para uma parte de gelo. Induz o animal para a hipotermia para depois ir para o abate. Tem também o corte medular, que é menos utilizado. E o CO2, que é concentrar a quantidade de gás carbônico na água, causando uma asfixia no pescado. Mas esse CO2 é usado principalmente lá na Europa, na insensibilização em salmão e trutas. Mas esse método ele causa muito sofrimento, mais do que a hipotermia. Então, esse método ele não é bem visto. A asfixia em ar causa estresse e o esgotamento do glicogênio. As rãs, a insensibilização com sal e gelo ou com choque elétrico. E o jacaré, ele é feito com uma pistola de pressão ou também corte medular.
Em relação à evisceração, que é a remoção das vísceras, vou falar sobre isso agora. Ao remover as vísceras, se remove o conteúdo intestinal. É necessário ter cuidado com a ruptura das vísceras para não contaminar a carcaça do pescado. A evisceração tem a parte do descabeçamento. Tem alguns cortes, como o corte redondo, corte contornado, corte reto e o corte oblíquo. O descabeçamento, assim como a evisceração, auxilia na conservação, pois vão eliminar as gueuras, que é a parte mais contaminada do peixe, é a porção filtradora da água do peixe. No fluxo operacional dos estabelecimentos, a evisceração e o descabeçamento, eles não são obrigatórios. A filetagem agora, ela vai depender se a empresa faz isso. A filetagem seria um filézinho. O processo de produção do sashimi é feito a filetagem. O próprio restaurante, ele faz esse procedimento. Essas empresas que vendem o filé congelado, né? O filé, né? Depois ele vai para o túnel de congelamento, né? E existem vários modelos de túneis. O congelamento rápido, ele é quando o produto, né, venha a atingir uma temperatura de menos 18 graus Celsius, no máximo de 2 horas, ou seja, vai ficar bem congelado. Em seguida, né, nós temos a sala de embalagem, onde podem fazer a embalagem de produtos inteiros ou de cortes de produto. Pode ser uma embalagem a vácuo, pode ser também em bandejas. O produto que sai desse estabelecimento, ele pode ir para o comércio de diferentes formas. Tem-se o pescado fresco, a conservação será somente, né, pelo gelo, isso se vê muito em feira. O pescado congelado, que é quando o produto está em congelamento a menos 18 graus. E o pescado refrigerado, que é embalado sobre refrigeração. O gelo precisa ser produzido a partir de água potável. Tem-se o britado, que são as pedras de gelo quebradas, e em escamas. Para contato direto com o pescado fresco, o melhor é o gelo em escamas, pois as outras formas de gelo pode perfurar o pescado. E isso daí vai alterar a qualidade. E por último, tem-se a pesagem e a classificação. Os produtos vão ter a embalagem primária, né, que é a primeira embalagem que envolve o alimento. E a embalagem secundária é a outra embalagem que envolve este primeiro, que acaba sendo caixas. A empresa ela precisa estocar o produto nas câmaras de estocagem, que vão armazenar esse produto em temperatura adequada, até que esse produto vá para o setor de expedição. A câmara vai depender do tipo de produto. Uma empresa que comercializa produtos congelados precisa de câmara de estocagem de congelamento. O produto depois vai para a sala de expedição, que tem uma área interna e que precisa ser climatizada. Vai haver o carregamento do caminhão e o transporte deve ser a menos 18 graus para manter essa temperatura de congelamento ao longo, né, de toda a cadeia. Então fico por aqui, espero que você tenha gostado deste vídeo. Esse assunto ele está na matéria de inspeção e tecnologia de pescados, ovos e mel. Compartilhe este vídeo com seus colegas da faculdade, dessa forma você ajuda eles no aprendizado e me ajuda no crescimento do meu canal. Se inscreve, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!